Salmo 118, desculpa aí, Salmo 118, versículo de número 23 e 24. Salmo 118, 23 e 24. Salmo 118, 23 e 24. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Salmo de número 90, Salmo número 90, você vai voltar ali no Salmo número 90. Vamos estar lendo mais um versículo aqui. Salmo de número 90, nós vamos estar lendo a partir aqui do versículo de número 4. Porque 1000 anos são os teus olhos como os dias de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, de tarde cortada e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, como somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns passam robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tome assento, por bondade. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Todo culto que eu prego, pastor Marcos, é um privilégio, tá? Mas procurar de pregar tudo de Santa Ceia, ou no dia que eu faço aniversário, para mim, sabe, são dias importantes. Até teve dias que eu ia fazer aniversário e não tinha um convite para pregar. Então eu me ofereci para pregar em algum lugar e me aceitarem, para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio poder pregar dia do meu aniversário, culto Santa Ceia. E o pastor Marcos, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá de falar nesta manhã, nesse culto. E dias atrás conversamos com o pastor Marcos uma mensagem que nós iríamos pregar até meio junto, né, na quinta-feira, não deu certo. E hoje, pelo culto Santa Ceia, eu pensei ontem, estava estudando sobre o ato da Santa Ceia, o significado no passado, no futuro e no presente. Mas essa noite eu sonhei um sonho que fez me acordar de madrugada e lembrar desta mensagem. Então é isso que eu vou transmitir hoje, sobre o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias. Uma mensagem que já foi pregada, né, há uns anos atrás, foi estudada, né, por um pastor que ele é da China, ele foi chinês, né? Ele nasceu 4/11/1903. Essa data é muito importante, né? Porque eu nasci 4/11/1974. Ele nasceu em 1903. Ele morreu dia 30/5/1972. No ano 72 ele morreu. No ano 52 ele foi preso. Ele ficou 20 anos preso por ser cristão. E quando ele morreu, ele disse: só estou morrendo hoje, preso, nessa situação, porque eu decidi não negar a Jesus. Ele deixou escrito, ficou lá escrito um bilhetinho, acharam assim embaixo do colchão dele, essa frase: só estou morrendo hoje, porque eu decidi não negar a Jesus. Ficou 20 anos preso. E antes disso ele fez muita coisa, ele pregou muito. E uma das mensagens que ele pregou é essa que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dizer que prestem bem atenção, porque é de muita importância. Toda mensagem é importante, para Deus é importante, mas essa, para o meu coração, está fazendo eu mudar de vida.
fazer eu pensar, raciocinar e ver aonde eu devo acertar os meus passos. E eu quero compartilhar com você, porque eu acredito que nós meditar nessa palavra, nós vamos sair hoje daqui com algumas decisões que precisamos tomar, né? E devemos pensar, quero deixar algumas perguntas primeiro, que é que nós vamos discorrer durante esse tempo que vamos estar falando. Primeiro vamos ver como Deus contabiliza a nossa idade. Quantos anos nós temos? Se fosse de cronologia, né? Eu estou fazendo 51 anos, né? Agora de crente, desde 3 anos minha mãe levou para a igreja, estou um tempo fora, tá? Estou com 40 anos na igreja, 35 anos crente, 30 anos servindo ao Senhor. Agora tem que ver o que Deus disse realmente. Eu passei 35 anos servindo ao Senhor. Porque Deus conta o nosso tempo diferente do que nós contamos. E é isso que nós vamos estar pensando. Aí vamos fazer uma pergunta: se você realmente tem uma história espiritual, se você realmente tem um tempo de vida espiritual com Deus, e que tempo é esse? Você nasceu de novo? Houve um novo nascimento? Nós vamos descobrir então quanto tempo de vida espiritual nós temos. Talvez descobrir, não vamos descobrir, mas vamos ter uma ideia, né, pastor? Vamos ter uma ideia. E nós vamos começar pensando no livro de Gênesis, sobre 2 genealogias. No Gênesis capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos encontrar a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E quando nós vamos ver sobre a genealogia de Caim, diz que quando ele saiu da presença de Deus, ele foi até um local, conheceu uma mulher, provavelmente uma das suas irmãs, sua sobrinha, não sei, porque nesse tempo Adão já tinha vários filhos, segundo a tradição, ele teve pelo menos 60 filhos, né? E então o Caim encontrou-se com uma mulher e ele teve um filho. E esse filho ele colocou o nome de Enoque. E naquele lugar ele criou uma cidade com o nome do seu filho. Ele já queria fazer alguma coisa para aparecer o nome dele, o nome do homem. Na genealogia de Caim, nós vamos encontrar também o primeiro homem que teve 2 mulheres, onde começou a poligamia. Foi ali também que muitos homens se destacaram por ser músico, por ser metalúrgico, fizeram muita coisa na sociedade. Mas quando se olha para esses homens, a Bíblia não diz quantos anos eles tinham quando casaram, quantos anos tinha quando nasceu o primeiro filho, com quantos anos morreu. A Bíblia não menciona. Quando nós vamos no capítulo 5, nós vamos encontrar a genealogia de Sete. E vai falar que Deus formou Adão. Adão foi feito segundo a imagem de Deus. Aí vai falar que depois Adão teve um filho. E não vai falar de Abel, de Caim e de outros filhos. Vai falar de um filho chamado Sete. Porque o Sete significa substituto. Aquele que veio para substituir Caim. Deus deu mais um filho para Adão e para Eva como substituição. Sete. E quando nós olhamos então para a genealogia de Sete, vai dizer que Adão, ele tinha 130 anos quando nasceu Sete. E depois disso ele viveu mais 800 anos. E Adão morreu com 930 anos. Aí você vai ver o Sete, ele tinha 112 anos quando teve o primeiro filho, chamado Enos. E vai falar quantos anos Sete viveu. Ele morreu com 912 anos. E Deus vai se preocupar que o escritor fale quantos anos a pessoa tinha quando nasceu o primeiro filho, quantos anos viveu depois e quantos anos morreu. Por que Deus
não mencionou no capítulo 4 e menciona no capítulo 5. Foi esquecimento? Não foi. É que aquelas pessoas do capítulo 4 viveram como se Deus não existisse. Viveram para si, esqueceram de Deus. Então seus dias não eram contados diante de Deus. Seus dias não tinha nada de produtivo para a eternidade, nada produtivo em vida espiritual, nada de produtivo em comunhão com Deus. Enquanto vai na genealogia de Sete, são pessoas que viveram para Deus. Primeira coisa que devemos pensar, que as pessoas que vivem por aí esquecem de Deus, estão passando seus dias não estão sendo contados diante de Deus, não estão fazendo nada referente a ter comunhão, intimidade com Deus, a ter uma eternidade com Deus. Mas você que está aqui, a igreja que está aqui, é uma igreja que está vivendo diante de Deus. E todos nós devemos parar e pensar que todos os nossos dias sejam dias vividos diante de Deus e vividos para a glória de Deus. O Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor fez, estamos alegres nele. E se for ver que dia que é esse, olharmos o contexto está falando sobre a pedra da esquina, sobre Jesus, sobre a promessa de Deus sendo cumprida na pessoa de Jesus. O dia que vale é o dia que você está em Cristo, o dia que se conta diante de Deus, o dia que se pode se alegrar. Esse dia é um dia produtivo, esse é um dia contado diante de Deus, é o dia que você está vivendo na presença de Deus, é o dia em que Cristo está em você, o dia que você está sendo edificado em Cristo. Então que Jesus faça parte das nossas vidas. Primeiro ponto sobre a genealogia. Não vamos deter muito, temos vários assuntos, ligados um ao outro. Vamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro do ano. O que aconteceu aqui no livro de Êxodo? A Páscoa, a Santa Ceia veio agora em substituição da Páscoa, porque agora o Cordeiro de Deus é Jesus, o nosso Cordeiro. E quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro, estava saindo do Egito, Deus mandou eles celebrarem a Páscoa. E eles deviam pegar o sangue do Cordeiro e colocar nos umbrais das portas. E após a Páscoa, aquele povo agora ia sair do Egito. Deus ia mandar a última praga lá no Egito, que era a morte dos primogênitos. E aquele povo agora ia ser liberto do Egito, liberto do cativeiro. Não iam mais viver em escravidão, eles estariam libertos. Ia começar uma nova história, um novo tempo. Enquanto não houver marca do sangue, enquanto não houver a Páscoa passar por cima, estamos em cativeiro. O único meio de alcançarmos libertação é através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Já foi cantado nessa manhã que Ele ressuscitou e Ele está vivo em nosso meio. Enquanto não houver o sangue derramado sobre nossas vidas, enquanto não alcançarmos o perdão dos nossos pecados, enquanto o sacrifício de Jesus não for real sobre nossas vidas, estamos em cativeiro. Então Deus diz: agora vai começar um novo tempo. Vamos supor, eu não sei o certo aos meses que era, mas trazendo para o nosso calendário aqui do Brasil, vamos supor que a Páscoa aconteceu no mês de outubro. Estava acontecendo a Páscoa no mês de outubro. Deus disse: não, agora vocês não vão mais considerar como mês de outubro.
Pense que vocês estão no mês de janeiro, é um novo tempo. Esquece tudo. E comece a contar como o primeiro dia de janeiro. É um novo tempo, uma nova história. Porque agora o sangue foi derramado. Agora a libertação de Deus chegou sobre a sua vida. Quando você aceitou Jesus Cristo, Deus está dizendo, é uma nova história. O tempo que vocês viveram no passado, o tempo que vocês viveram no pecado, o tempo que vocês viveram na escravidão, não é contado. Não vale diante de Deus. Deus vai começar um novo tempo, uma nova história. Esse é o nosso Deus. Você está em Cristo, as coisas se passaram e tudo se fez novo. Você pode dizer para mim, não, Wilson? Estou contado. Meus dias estão sendo contados diante de Deus, porque eu faço parte da genealogia, espiritual que segue a Deus. Meus dias já estão sendo contados, porque eu já aceitei Jesus, seu sangue foi derramado por mim, eu sou salvo em Cristo Jesus. O povo, enquanto estava lá no domínio de Faraó, seus dias não eram contados. Eu não estou mais no domínio de Satanás, os meus dias estão sendo contados. Aceitei a Jesus no ano 80, então tenho tantos anos de crente. Aceitei Jesus no ano 2000, tenho tantos anos de crente. Aceitei Jesus em 2007, tenho tantos anos de vida espiritual com Deus. É um novo tempo, começou um novo tempo. Mas nem todos os dias em que dizemos que somos crentes, dizemos que estamos servindo a Deus, estão sendo contados por Deus. E quando eu parei para pensar, a minha alma chorou. Quanto tempo eu brinquei de ser crente? Quanto tempo eu falei de oração e não tive uma vida de intimidade com Deus? Quanto tempo eu falei que eu amo a palavra de Deus e passei dias sem pensar na palavra de Deus? Quanto tempo que eu disse, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus, mas a minha preocupação era as coisas da vida, do dia a dia, e eu esqueci que o mais importante era ter intimidade, comunhão com Deus, estar dentro do reino, no centro da vontade de Deus. Nós temos pensamentos bíblicos para nós pensar sobre isso. A Bíblia diz que para estabelecer um presbítero, presbítero significa ancião. E geralmente é uma pessoa que tem um tempo na igreja, de comunhão com Deus, um tempo de intimidade. E existem igrejas hoje que para colocar alguém como obreiro, ele exige um tempo de crente, e alguns vão exigir curso de teologia, e vão exigir muita coisa para que possa ser um obreiro. Se você for ver na igreja católica, para alguém dizer que ele é um sacerdote, me parece que é 12 anos que ele estuda, um bom tempo estudando, para dizer que ele é um sacerdote. Mas se olharmos na palavra de Deus, Paulo consagrou Timóteo como um presbítero, sendo um jovem, novo. A Bíblia também diz que Paulo, ele foi lá em Corinto, falou da palavra de Deus, e alguns aceitaram Jesus, formou-se uma igreja. Aí Paulo se retira e ele volta, de 3 a 5 anos, ninguém sabe certo, foi 3 ou 5 anos, mas não passou de 5 anos. E quando Paulo chegou na igreja, encontrou os crentes, ele falou assim: por que ainda vocês são carnais? Por que vocês ainda estão se alimentando de leite e não conseguem comer comida sólida, falando espiritual?
Por que vocês ainda continuam como bebês espirituais quando era para vocês serem mestres, professores? Quando era para vocês, sabem, ter evoluído na vida espiritual, ter crescido, ter amadurecido? Aí você encontra pessoas assim: eu sou novo na fé, só tenho 10 anos de crente. Não, eu sou novo na fé. O outro fala: não exija muito de mim, porque ó, só faz 20 anos que eu sou crente. Já ouvi gente, sabe? Não, eu sou novo na fé, só faz 7 anos que eu sou crente. Não, eu sou novo na fé, faz 10 anos que eu sou crente. Talvez você comece a pensar assim: não, eu sou novo na fé. Se eu olhar lá o pastor Marcos, o irmão Wilson aí que nasceu na igreja, eu sou novo na fé. Eu vim ontem que eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Paulo não pensava assim. Paulo, quando olhou para aqueles crentes que já fazia 3 ou 5 anos não sendo certo, que eram crentes, Paulo disse: vocês já devem ser professores, vocês já devem ser mestres, vocês já devem ter crescido na vida espiritual. E existem pessoas que fazem 20 anos, 30 anos que estão na igreja e continuam como se fosse o primeiro ano de cristão, não amadureceram, não conhecem a palavra de Deus, não tem uma vida de oração, uma vida de intimidade. Qualquer vento que sopra fica desesperado. A fé não cresceu e nós arrumamos uma desculpa: não, a fé pode ser do tamanho do grão de mostarda. Mas o grão de mostarda não foi feito para guardar, foi feito para plantar. O que adianta? A fé é do tamanho do grão de mostarda, mas se quando ela é plantada, ela cresce e torna maior árvore. O que eu quero dizer é que Deus quer que você cresça. Deus quer que nós cresça. Os discípulos, se nós for olhar lá no início, a gente diz assim: eu quero crescer na fé. Um dos segredos de crescer na fé é a gente ser testemunha de Jesus. Eles começaram a falar de Jesus, falar de Deus um para o outro, um foi falando para o outro, e se formou os 12 discípulos. Depois eles se tornaram instrumento de Deus. O segredo é você falar. Se você dizer: não, eu tenho que estar preparado para falar, você nunca vai falar. Você até diz assim: não, eu não estou preparado hoje, outro dia não está preparado, nunca vai falar. Tem que enfrentar os seus medos, seus gigantes, e falar. Porque senão a gente nunca estará preparado. Nós vamos falar, sabe? Você for olhar a mulher samaritana. A mulher samaritana diz que ela se encontrou com Jesus, foi lá com o seu cântaro buscar água, estava lá buscando água. E quando ela viu que ali estava o Messias, ela largou o cântaro, largou o que estava fazendo, e ela sai e vai lá na cidade. Ela não diz: não, ó mestre, tu é o Messias? Então tu me ensina aí mais um pouco, quer ficar mais de 2 horas, quer ficar mais 3 horas contigo aí, quer ficar o dia todo, quer te seguir mais um pouco, daqui 30 dias eu vou começar a falar de ti. Vou fazer um curso de teologia? Faça por teologia, é importante. Mas isso não é base para você pregar. Começa a falar o que Deus tem feito na tua vida. Começa a testemunhar a paz que Deus tem colocado no teu coração. Ela foi na cidade e começou a contar aquilo que Jesus fez na vida dela. E diz a palavra de Deus que a cidade toda desceu. Se era curioso, eu não sei, mas o Espírito Santo trabalhou lá. Numa forma de curiosidade, desceram. E chegaram até Jesus. Depois falaram para a mulher: não é mais pelo que ouvimos tu falar, mas ouvimos dele, acreditamos nele e sabemos que ele é o Messias. Porque ela foi e começou a falar. Então, onde quer que tu vá, fale de Jesus. Quer crescer espiritualmente? Fale de Jesus. Quer crescer, sabe? Eu preciso de ajuda. E a pessoa fica se vitimizando e precisa de ajuda e vai precisar de ajuda a vida inteira. Esquece que você precisa de ajuda e comece a ajudar. Porque tudo aquilo que tu planta, tu colhe. Começa a ajudar, Deus levanta outros para te ajudar. Sabe quando eu tive mais vitória na minha vida espiritual de oração? Foi quando eu não orei tanto por mim. Comecei a orar pelos outros, esqueci meus problemas. Comecei a orar por outros, sabe? Interceder por outros. De vez em quando eu fico sabendo, alguém lá está orando por mim, uma irmã lá está orando por mim, outro irmão está orando por mim. E quantas vitórias eu recebo por pessoas que oram por mim. Quantos livramentos Deus tem dado
para pessoas aqui, por pessoas que às vezes você nem conhece, ou conhece e de repente alguém está lá, lembra de você, e ora por você, intercede por você. Então vamos dizer, precisamos de ajuda do outro? Precisamos sim, mas eu sou ajudador. Eu sou ajudador. Essa igreja é a igreja de pessoas que crescem. Nós somos ajudadores. E Deus fará coisas grandes. Então nem todos os dias, depois da nossa salvação, eles vão ser contados. Eu vou trazer Atos, quando alguém quiser colocar ali Atos 13, 18 a 22, quer colocar para mim? Atos 13, 22. Nós vamos fazer um estudo sobre 93 anos que foram perdidos da nação de Israel. Atos, capítulo 13, 18 ao 22. Quer colocar ali? Nós vamos estar pensando. Depois, 1 Reis, capítulo 6 e versículo 1. 1 Reis 6 e 1. Vamos lá. Atos 13. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Então, o povo do deserto há 40 anos no deserto. Destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel, 40 mais 450. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, mais 40 anos. E quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, o qual também lhe deu testemunho. Davi ficou mais 40 anos. Nós podemos conferir, se quiser se conferir, está na palavra de Deus em 1 Crônicas 29 e 27. Homem conforme ao meu coração, que executará toda a minha vontade. Próximo. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Pegue. Esse texto está falando do êxodo, quando o povo saiu, Deus começou a contar uma nova história, até a construção do templo de Salomão. A Bíblia diz que Salomão começou a construir o templo no 4º ano. Passou 3 anos. No 4º ano, ele começou a construir o templo de Jerusalém. Vamos pegar do êxodo até o templo, a construção do templo de Jerusalém, segundo o escritor, livro de Atos aqui, foram 573 anos. Vai somando lá os 40, mais os 40, mais os 450, mais os 3, né? Vai somando tudo ali, dá 573 anos. Mas se você for lá em 1 Reis capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, ó: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º seu reinado sobre Israel, no mês de Siv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Em Atos, está dizendo que foram 573 anos. Em 1 Reis está dizendo que foram 480 anos. Mesma coisa, do êxodo até a construção do templo. Faltou 93 anos. Será que alguém se enganou? O escritor de Atos fala que deu 573 anos. O escritor de Reis diz que foram 480 anos. Faltou 93 anos. Será que se enganaram? A verdade é que toda vez que o povo de Israel saiu da presença de Deus, Deus não contou os dias. Não tinha valor. Se nós formos lá em Juízes capítulo 3 e 8, diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã, Risataim, 8 anos. Se você for somar o tempo que o povo ficou escravo, o tempo dos juízes, e for somando, você vai ver que vai chegar nos 93 anos, 8 anos. A segunda vez está registrada em 14, versículo 14, no mesmo capítulo 3. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos, 8 mais 18.
Esse pode ser considerado a terceira vez, está em 4:2-3, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e serviu por 20 anos, e 6:1 de Juízes, diz que fizeram em Israel que era mal perante o Senhor, por isso entregou aos midianitas por 7 anos, e ainda no 13:1, tendo sido Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Soma tudo, deu 93 anos. Então, vamos recapitular. Atos diz que do êxodo até a construção do templo, 573 anos, né? O escritor ao rei disse que foram só 480 anos. Sabe por quê? Porque o de Atos, ele fez a conta cronológica, todo o tempo, os anos que passou, até chegar lá. O do Reis não. O escritor aos Reis, ele diz assim: os anos que o povo de Israel serviu como escravo, não conta. Aí eu gosto de dizer que falou 93. Os anos que contou foi os anos que eles ficaram como escravos, que está no livro de Juízes, por essas 5 vezes que eles se tornaram escravos. Você serviu a Jesus, está servindo a Jesus todo dia, você está em contato diante dele. Mas todas as vezes que você se entrega ao pecado, esse tempo não é contado diante de Deus. Todas as vezes que você serve ao homem e não a Deus, esse tempo não é contado diante de Deus. E quando serve ao homem, pode pensar servindo aos outros. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem, não está falando de confiar em outro, mas confiar em si próprio. Todas as vezes que no meu coração Deus não está sentado como rei, mas o meu eu que domina, a minha vontade que domina, os meus desejos que dominam, as minhas decisões que dominam, esses dias não são contados diante de Deus. E eu acredito que a maior parte dos problemas que nós estamos vivendo, que nós vivemos, são dias que nós saímos da presença de Deus. Nós tomamos decisões sem perguntar para Deus. Nós fazemos coisas sem perguntar para Deus. Eu faço dívidas sem perguntar para Deus se eu devo fazer, sabe? E depois eu quero que Deus resolva. E Deus, pela misericórdia, ele nos escape, né? Mas ouviu-se a coisa por falta de administração. E falta de administração é falta de sabedoria. Ensina-nos a contar nos nossos dias para que alcançemos corações sábios. Aí se a vida estiver enrolada, você não tem condição de ficar, sabe, livre, solto, tranquilo, fazer a vontade de Deus, sabe, sem se preocupar com tanta coisa. Tu vai acabar amarrando a vida, prendendo a vida. Você não vive mais como digno devia viver. Todas as vezes que damos vazão ao pecado, ele domina, sabe, a nossa mente, nosso pensamento, nós, sabe, fazemos aquilo que não agrada a Deus. Estamos no cativeiro, esses dias não são contados. Esse tempo não é contado. Quanta coisa que passamos na vida que poderia ser evitado se nós estivéssemos na presença de Deus. O povo de Israel podia ser contado 573 anos naquele tempo, se eles não tivessem desobedecido a Deus. Mas diz a Bíblia que eles desobedeciam a Deus, fazia a sua própria vontade. Então Deus permitia que o inimigo viesse levar as ciências para o cativeiro, uma vez 8 anos, uma vez 13 anos, outra vez 20 anos, outra vez 40 anos, e vamos ver tempo perdido. Quanto tempo você já perdeu? Foi perdido. Quantas vezes você não buscou a direção de Deus, fez sua própria vontade? Quantas vezes você procurou agradar mais os homens do que agradar a Deus? Às vezes estamos preocupados em o que as pessoas pensam. Um dia eu estava no trânsito e uma pessoa estava comigo e de repente ela fez uma coisa errada. Eu falei assim, se fosse um crente, né? Uma pessoa que recebeu o xingamento dele, né? Preocupado, né? De algum humano, né? Ver a coisa errada. Mas Deus viu. Ah, mas se meu esposo vê, se a minha esposa vê, se meu pai vê, se meu pastor vê. Porque muitas vezes nós estamos assim, representando o teatro. O Wilson chega aqui, né?
um terninho, né? Apesar de não estar do social, como o pastor Marcos não tinha ali, né? Mas aí quer representar uma coisa para vocês. O que Deus olha para o meu coração agora, nesse momento? Minha preocupação é com o que vocês pensam de mim? Se essa for a minha preocupação principal, eu estou quebrado. O que Deus pensa de mim? Hoje de manhã eu me acordei e disse: Deus, obrigado por eu estar vivendo, obrigado por eu estar aqui. A gente vive, sabe, como se a gente nunca fosse morrer. Mas tem gente morrendo o tempo todo. Nós estávamos aqui numa quinta-feira aqui, orando naquela quinta-feira. Deus recolheu um pastor americano com 56 anos. Ele estava cheio de atividade, sabe? Muita atividade, muito trabalho. Um homem de Deus. Novo. Fosse perguntar para ele, quantos vão viver? Talvez fazendo um plano para daqui 10, 20, 30 anos, tá? Cheio de planos para amanhã. Um dia, se eu for enterrado, né? Se não é cremado, né? Vai estar lá escrito assim: 1974, 2074. Oh, 100 anos, viu? Arriba de mim, porque vocês sabem que não. Olha, é muito difícil acontecer isso, né? É muito mais fácil. 1974, dezembro de 2025, novembro de 2025. É muito mais fácil do que 2074, não é verdade? Eu não sei. Talvez está presente na história, eu não sei. Quando Deus vai me levar. Mas todo dia que eu viver, eu quero viver para a glória dele. Peço perdão pelos dias que eu não vivi para a glória dele. Pelos dias que eu me deixei, sabe, ser levado em cativo, preso. Quando eu deixei que a minha vontade me dominasse, me amarrasse, o meu desejo, o meu querer, e não a vontade de Deus. Quem é o teu Senhor? Nós falamos que Deus é o nosso Senhor. Mas Senhor é aquele que manda. Mas às vezes é difícil de Deus. Não a minha vontade, mas a tua. Deus, não a minha vontade, mas daqui eu não saio. Deus, não a tua vontade, mas isso eu não quero fazer. Deus, é a tua vontade, Senhor, mas isso não. Diga: Deus, a partir de hoje é a tua vontade. Deus, a partir de hoje, custa o que custar, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero renunciar ao meu eu quero renunciar ao meu orgulho. A Bíblia diz que nós estamos mortos em Cristo. Mortos em Cristo. Você imagina que chegou no velório, né, de alguém, e você chegou lá para a pessoa, está lá o corpo, né? E você diz: você foi uma pessoa muito boa, você deu um grande exemplo, você foi o orgulho dessa família. Aí você olha para aquele corpo e ele dá um sorriso. Você sai correndo, né? Mas faz diferente. Chega lá e diz: já foi tarde, não valia nada. Começa a xingar, sabe? Começa a tu pensar. Aí tu vai ver uma caranca, né? Vai ser assim? Se for assim, não está morto. Aí nós falamos que estamos mortos em Cristo. E se alguém elogia o outro e não elogia a mim, eu fico frustrado. Eu fiz a coisa dentro da casa de Deus e ninguém mencionou nada. Ninguém falou nada.
Eu fico frustrado, não vou mais fazer, porque eu fiz lá, o outro levou a honra. Um dia, não sei se foi sabedoria, foi bobeira minha, né? Eu disse, Deus, o que eu fizer para a tua glória? Aí Deus permitiu que a gente construísse algumas igrejas, e nenhuma delas eu tive a oportunidade de estar no dia da inauguração, sabe? Está lá, diz assim, foi o Cicrano, o Beltrano aqui que trabalhou para fazer a igreja, nunca. Aí eu estava lá no canto, o outro estava recebendo honra, o outro estava cortando a fita. Aí eu fiquei até meio frustrado no tempo, disse assim, mas que coisa, né? Que ingratidão! Deus queria ver se eu estava morto mesmo, estava meio vivo. A glória tem que ser para Deus. Se não for para Deus, as coisas não dão certo. Foram anos perdidos, 93 anos não contabilizados por Deus. Então, não esquece, quando estamos em cativeiro, quando estamos sujeitos aos gentios, não temos juiz, porque até porque eles não tinham juiz, e quando eu falo de juiz, eu falo do nosso Deus, não temos o Senhor sobre nós. Nesse período, nossos anos, nossos dias não são contabilizados, não são contados diante de Deus. Então diga para Deus, eu quero ter um juiz sobre a minha vida. Deus, eu quero ter um Senhor sobre a minha vida. Deus, eu quero que os meus dias sejam contabilizados diante do Senhor. Então, todas as vezes que nós vai fazer a nossa vontade, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por último, quero falar sobre a vinha, para nós encerrar, mas antes disso, quero lembrar do Abraão. A Bíblia diz que, no Atos capítulo 7, quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, Deus o chamou. Desde no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver que ele estava em Arã. Então Deus chamou Abraão, e Abraão não quis obedecer a Deus. A Bíblia diz que ele compartilhou com seu pai, e o seu pai ouviu e pegou ele. A Bíblia diz que foi Terá, o pai de Abraão, que foi com Abraão, com seu filho Arã, e também com seu sobrinho Ló, estavam todos juntos. E foram até Arã, que Arã se tornou, o nome de Arã, o nome do filho de Abraão, filho de Terá. E daí foi até aquele local, e esse período não foi contado, porque Deus chamou Abraão, e Abraão não obedeceu a Deus. Ele ficou, sabe, meio indeciso, se fazia ou não fazia a vontade de Deus. Foi porque Deus, o pai dele, levou. Os seus dias não foram contados. Aí podemos dizer que ele estava na fronteira, estava na indecisão. O cristão de fronteira é aquele cristão que é indeciso. Ele vem para a igreja hoje, faz um propósito com Deus e quer servir a Deus, mas ele sai ali fora, ele também tem que servir a si próprio, servir a sua própria vontade, e ele acaba não se decidindo por Deus. É um cristão que ele não tomou uma decisão certa, ele não sabe o que ele quer. Tem muitos cristãos assim. Eles não sabem o que querem. Eles vêm para a igreja, servem a Deus, eles adoram a Deus, servem a Deus, e vão lá fora, daí escutam uma música daquelas antigas, apaixonada, daí ele chora, se emociona, né? O gosta de rock, outras coisas. Ele diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas aí ele gasta muito tempo com outras coisas e não tem tempo com Deus. É um tempo perdido. Abraão não foi contado. Mas Bíblia diz então, quando ele tinha 75 anos, Deus chamou Abraão de novo. É esse o capítulo 12. Deus chamou Abraão de novo, começou a contar. Vamos começar a contar teus dias a partir de hoje, Abraão. Está com 75 anos, esquece o que viveu sem mim, vamos começar a contar de novo. Deus vai contar com Abraão. E Abraão está lá, na promessa de Deus. Deus diz então que Abraão vai ter um filho, né? Deus fez promessa de terra e Abraão está servindo a Deus, com o tempo.
Mas passa-se os dias, passa-se o tempo e Deus não cumpre com a promessa. Aí ele tem que ter um filho, e o filho não vem. Aí vem a mulher dele dar uma sugestão para ter filho com a escrava, com outra mulher lá. E ele cai na armadilha dele próprio, não foi a armadilha da mulher dele, não, porque o coração dele também queria. E ele sai da vontade de Deus, ele está com 86 anos. E Deus agora deixa ele, quer fazer a tua vontade, faz. Está fazendo a vontade da carne. Aí você vai lá no Êxodo, no Gênesis capítulo 17, você vai ver Deus chamando Abraão novamente. Passou-se 13 anos. E Deus diz: Abraão, você agora está com 99, esquece do passado. Vou começar a contar uma nova história de novo, Abraão. Porque você teve 13 anos perdido, 13 anos fazendo a vontade da carne, 13 anos fazendo o teu próprio querer. Abraão, a minha promessa é de estar de pé. Eu te darei um filho, Isaac vai vir. Agora Deus diz para Abraão: vamos fazer um pacto da circuncisão, cortar a carne de Abraão, carne física, para dizer, é uma figura espiritual. A partir de hoje não faz mais a vontade da carne, você vai fazer a minha vontade. Então nós como cristãos, aí volta de novo para mim. Nós como cristãos, quando nós estamos na carne, fazendo a vontade da carne, e não estamos andando no Espírito, fazendo a vontade do Espírito, esse tempo não é contado diante de Deus. Abraão perdeu 13 anos. Se nós parar e pensar, nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. O povo de Israel, se eles tivessem obedecido a Deus, lá em Cades Barneia, até chegar na terra, no lugar certo, eles chegariam em 11 dias e ficaram 38 anos, onde era para ter ficado 11 dias. Quando nós saímos na presença de Deus, tem coisa que Deus podia resolver em dias, se nós estivermos na presença dele. E a gente sai e passa a ser anos, tempos. É como alguém falou assim: nós estamos na fila para receber a bênção, né? Mas todo aquele que murmurar, perde a bênção. Está lá na fila, está quase chegando. Aí começou a reclamar, está demorando. Chega alguém lá, hoje, Deus puxa assim: volta, vamos no final da fila. Entendeu? Vai aprender, né? Vai aprender, né? Agora não aprende. Que nada. A natureza da gente é tão ruim que a natureza esquece e murmura de novo. Nós fizemos um voto, eu e essa aí, e a mãe dela ontem, um voto de corajoso. Ela falou assim: vamos ficar 20 dias sem murmurar. Não pode reclamar de nada, do tempo, de nada, não pode falar mal de ninguém. É 20 dias. A Sirene achou bastante. E eu concordei com ela, vocês vão ficar com 10 dias. Mas, daí ele estava caminhando, ele estava reclamando de algumas coisas, né? Eu falei: não, mas hoje é só o décimo, já é final do dia, né? Vai começar amanhã cedo. Vai começar amanhã cedo, porque não vale um dia, né? No final do dia. Desculpa, porque já tinha começado já a reclamar de algumas coisas. E nós estamos aí nesse desafio. E se caso um de nós falar, aquele vai ter que começar de novo por 10 dias. Vamos ver quem que é. Se um terminar no mesmo prazo, ou um vai ter que dar 10 um mês, porque o outro tem que dar 10 dias. E eu pergunto: tem alguém que aceita esse desafio aí? Uma semana? 5 dias? 10 dias? Qual que é a tua coragem? Eu não vou murmurar nada. Não vou reclamar de nada. Eu tenho que tomar bênção. Glória a Deus. Meu Brasil é uma bênção. Meu trabalho é uma bênção. Esses meus alunos aqui são uma bênção. Os pais dos alunos são uma bênção. A escola aqui é uma bênção. Eu não vou reclamar de nada do propósito que eu fiz com Deus. São só 10 dias.
Eu pensei que eu não era murmurador, mas eu já fiz o voto de ontem, já descobri, meu Deus do céu. Sou murmurador, pastor. Eu preciso me converter mais. Estou olhando para o meu coração, Deus está me ajudando a olhar assim. Eu preciso que meus desejos sejam contados. Esse povo aqui, ó, ele foi por causa da murmuração. Se for ver, é por causa da murmuração. O cara pode ter feito em 11 dias. Eles precisaram durar 2 anos, chegar lá em Cadê Barnés. E dali até o lugar era 11 dias. O cara, 38 anos, o cara vai e vem, porque eles não aprendiam, continuavam murmurando. Lá no finalzinho, volta de novo para a fila. E será que não estamos assim em algumas coisas na área das nossas vidas? Que a gente não consegue resolver nunca? Talvez precisamos ser mais gratos a Deus, mais gratidão, buscar mais ao Senhor. Se fôssemos parar para pensar, né? Ele tem bastante conteúdo, mas nosso tempo. Eu só quero só para terminar, Mateus capítulo 20 fala de um senhor que ele precisava de trabalhadores, porque a sua colheita tinha que ser colhida com rapidez. Eu não sei se era uva, se era trigo, o que era, mas ele precisava de trabalhadores. Então de tanta urgência que tinha, ele não mandou um dos seus empregados procurar trabalhadores. Ele mesmo saiu. 6 horas da manhã ele sai procurar trabalhadores. E diz que ele faz um acordo, faz um contrato com as pessoas que ele encontra, dizendo assim: vocês trabalham para mim hoje, durante o dia, até às 18 horas, e vou pagar para vocês um denário. Um denário era o valor que valia um dia de trabalho. Vocês vão trabalhar para mim por um denário. Ele fez um contrato, fez um acordo com eles. Mas quando chega 9 horas da manhã, o trabalhador vê tudo tem que ser feito. E ele pensa: preciso de mais gente. E ele sai. Quando ele vai procurar novos trabalhadores, ele não diz para eles quanto vai pagar. Venham trabalhar para mim, eu vou pagar o que for justo para vocês. E eles vão no trabalho. Mas chega meio-dia, o homem olha assim, está desesperado, né? Tem muita coisa para ser feita e está faltando mão de obra. Então ele vai e chama trabalhadores. 3 da tarde também. E diz que ele faz uma proposta: vou pagar o que for justo. Então, a partir das 9 da manhã, os 3 grupos já foram, ninguém sabe quanto vai receber. E eles chegam lá, trabalhando. Mas chega 5 horas da tarde, só falta 1 hora para o trabalho parar. E ainda tem coisas para ser feitas, muita coisa. Então ele vai até a praça, um lugar que os trabalhadores ficavam ali esperando, sabe aquelas pessoas que ficam esperando para carregar caminhão, sempre num lugar de um ponto, já viu isso, né? Chapa. Então fica lá no ponto esperando. Não parecia, a pessoa precisava trabalhar, não queria um contrato, não queria, trabalhar registrado, não queria trabalhar naquele dia. Então o patrão chega e diz: por que vocês estão ociosos o dia todo? Que não tem trabalho. Então ele chama e leva e diz: vou pagar para vocês que for justo. Estar ocioso o dia todo, poderíamos trazer para nós passar a vida toda ociosa, a vida toda sem estar trabalhando dentro da vinha. Tem pessoas que estão na igreja, essa que a gente conhece, né? A estrutura humana, mas ela não está dentro da igreja espiritual. Ela está vivendo uma vida ociosa, uma vida infrutífera, não está produzindo frutos. E se você perguntar para ela, pode até dizer que ela está dentro da vinha. Agora, lá na
havia os trabalhadores que estão trabalhando, imagine que tem aquele trabalhador, que como eu trabalhei assim uma vez, eu fui trabalhar nele, fui trabalhar para ser servente de pedreiro, e deram para mim um caderno, só para mim ficar anotando quem vinha trabalhar e quem não vinha. Naquele tempo não tinha os meios de hoje, tu chegava lá e marcava, presente. Meu dia de conferir, estava todo mundo trabalhando, que era muita gente. Detalhe, também conferir, ninguém fugiu, ninguém se escondeu, não entender? Era tipo de um espião e um dedo duro também, né? Porque eu tinha que ficar marcando ali, era o meu trabalho, entendeu? Eu tinha que ficar ali marcando presença do povo. Aí tinha os outros pedreiros que não gostavam muito de mim, porque eu queria trabalhar, né? Mas era o meu trabalho. Eu estava fazendo o que eu fui contratado para fazer. Eu tinha que ver se estavam trabalhando, marcar presença e ver se estão trabalhando. É meu serviço. Era um fiscal de obra. Isso eu tinha meus 17 anos, acho, 16, 17 anos. Foi o serviço que deram para mim. Foi bom para um lado e ruim para o outro. Não aprendi a ser pedreiro, que é uma profissão boa, né? Mas, dentro da seara, tem aqueles que vão estar trabalhando e vai sujar a roupa, sabe? Vai sujar a roupa. E é um trabalho muito importante. Vai ter aqueles da seara que vão ter que carregar peso. E vai ter aquele que vai ter o serviço leve. Mas todos são importantes. Um dia desse eu quero fazer um estudo sobre os levitas. A guerra que deu lá entre aquelas pessoas que queriam Datã, Coré e Abirão, queriam destruir Moisés, e destruir Arão, no caso, Moisés, porque todos eles eram levitas. Mas eles queriam escolher o trabalho. E se nós for ver lá no tabernáculo, tinha uns que tinham o trabalho de quando mudasse a tenda lá do lado do outro, era de carregar as coisas pesadas. Eles colocavam em carroças, colocavam em coisas que era mais fácil de levar, não fazia tanta força. E tinha aqueles que tinham que levar tipo a arca, levar aquelas coisas de ouro, e era tudo no braço, era pesado. Eles não podiam tocar em nada, era levar ali, ó. Daí deu revolta, alguns têm serviço mais leve, outros têm mais pesado. Se revoltaram entre eles lá, queriam escolher serviço. No reino de Deus, dentro dessa seara, vai ter pessoas que vão estar dando trabalho pesado, mas vai fazer pesado porque Deus vai capacitar, Deus vai dar força, Deus vai dar graça para aquilo. Vai ter outros que vai precisar desse trabalho que não é pesado, mas envolve muita responsabilidade. E no final se torna pesado também. Nem todos estão fazendo a mesma coisa, mas todos estão fazendo a vontade de Deus. Todos estão no centro da vontade de Deus. Isso que é importante. Não é escolher o que eu vou fazer, o que Deus quer que eu faça. E agora, para estar dentro da seara de Deus, eu tenho que ser um diácono, um presbítero, pastor. Eu tenho que ser, sabe, a missionária. Na verdade, pastor todos nós somos, sabe? Sempre tem alguém para a gente pastorear, ajudar. Mas não está falando de ministério aqui. Talvez o teu trabalho na seara é lá dentro do teu trabalho. Deus te colocou como luz lá, como luzeiro naquele lugar. E vou dizer mais uma coisa: tem gente que é pastor e vai chegar diante de Deus lá no final da vida e diz: você foi pastor na terra, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu queria que tu fosse um dentista, eu queria que tu fosse um pedreiro, porque hoje tem muitos filhos de pastores que o pastor está se jubilando, não diz? E tem outros pegando o lugar do pai. E não é o lugar que está ali, é para dar outro. Mas o que mais tem é isso no nosso Brasil, no mundo por aí. Então, estar na seara, estar no centro da vontade de Deus, onde quer que você esteja, saiba que aqui é o lugar que Deus quer que você esteja. Então, faça a vontade de Deus, adore a Deus, sirva a Deus. Não queira a tua vontade, mas a vontade de Deus. Mas só para nós encerrar sobre essa parábola,
Aí quando chegou no final do dia, o patrão vai pagar. Ele não começa chamando aqueles que estavam às 6 horas da manhã para pagar. Ele começou a chamar aqueles que chegaram às 5. E que ele vai pagar e puxa um denário. O mesmo que ele prometeu para quem chegava às 6 da manhã, ele deu o que chegou às 5. Os outros ficaram pensando, se der um denário porque trabalhou 1 hora, nós vamos ter 10 denários, 8 denários, eu vou ficar bem coxa. Arrumei um patrão bom. Isso é a mente humana. No final, todos eles receberam um denário. E aqueles primeiros começaram a reclamar e a murmurar, dizendo: peraí, foi injusto, não está certo. Se aquele Senhor representa a Deus, como nós podemos querer dizer para Deus que Deus está certo, que Deus está errado? O Deus da sabedoria, o Deus da justiça, o Deus da verdade. Porque a nossa natureza é o seguinte: eu estou muito feliz, sabe? Com o meu carrinho, né? Não tem alguém lá que viveu comigo o tempo todo, assim, depois chega perto de mim e ele chega com um carrão assim. Eu não fico mais feliz. Porque a felicidade do outro me traz infelicidade. Não consigo ser feliz quando o outro é feliz. Eu estou honrado, feliz da vida, assim. De repente, alguém lá que foi mais honrado do que eu, aí eu não estou mais feliz. Porque a minha felicidade depende do outro não ser mais feliz do que eu. A minha felicidade depende do outro não ser mais abençoado do que eu. Que situação! Deus, faz meu coração igual ao teu. Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. As pessoas às vezes choram com a gente, dizendo que está mal, sabe? Mas quando você vai contar uma vitória, já não sabe mais. A pessoa se importa comigo. E você conta uma vitória. Ah, eu vou condenar eles. Não, antes disso, olha o nosso coração. Eu já me peguei nessa situação. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Sabe? Se fosse lá no espelho, desse para cuspir assim, voltar, sabe? É de fazer em certa situação. Mas nessa hora a gente clama a Deus por misericórdia. Deus, dá meu coração, Senhor, que eu possa amar o meu irmão. Eu aqui trabalhando, sofrendo, e o Beltrano, o Cicrano, falando no Instagram, estava na praia. Acabou com a minha felicidade. Eu aqui, trabalho. E o outro, vamos Israel, vamos nos Estados Unidos. Eu não sou mais feliz. Se a tua felicidade depender disso, você vai ser uma pessoa infeliz. Nada é mais importante do que Deus. Que eu tenho, Senhor, a não ser a Ti, Senhor. Nós vamos encerrar, né? Só quero lembrar uma história. Jacó estava sendo enganado por Labão. E Jacó disse que fez uma proposta para Labão: Labão, todas as ovelhas e cabritos que nasceram malhados, listrados, são meus. O Labão olhou assim: não nasce quase nada disso. Feito negócio. As minhas são as de pele lisa, e de tu é as listradas. O Jacó vai lá e pega uma vara e ele começa a riscar, tirar a casca, ele fica com a parte branca, aquela parte verde, sabe? Vai tirando a casca assim. É quando as ovelhas estão lá para criar, ele coloca na frente assim, elas olham, e quando nasce o cabritinho, a ovelhinha, nasce listrado. Aí é superstição, né? Você vai olhar assim, pergunta para quem entende de criação. Isso não acontece, não é verdade? Por que está na Bíblia então? Porque Deus quis que fosse assim. E Deus fez que acontecesse. E porque Deus queria deixar uma lição espiritual para nós. Tudo aquilo que nós ficamos olhando
No bebedouro da nossa imaginação, que lá no passado tu queria se olhar, você não tinha espelho, olhava na água bem, né? Se arrumava, se ajeitava. Mas tudo que você fica olhando no bebedouro da tua imaginação, o que acontece? Se você for olhar as pessoas que acabam cometendo violência contra a criança, sabe? Cometendo crimes terríveis, se for olhar a história delas, 90% delas que sofreram isso na infância. E elas falaram: eu quero ser igual ao Ciclano, eu quero ser igual ao Beltrano, e ficam olhando, dizendo tanto o que não querem ser, e acabam se tornando o que não querem ser. Aquilo que você não quer ser, se fica olhando, eu não quero ser assim, não quero ser assim, não quero ser meu pai, minha mãe, não quero ser meu tio, não quero ser que nem aquele Ciclano, eu não quero ser assim. E fica olhando, e acaba se tornando igualzinho. Alguém disse que você se torna aquilo que os outros pensam de você. Mas alguém melhorou que você se torna aquilo que a pessoa mais importante para você pensa de você. Aí você pensa que a pessoa mais importante para ti é o teu pai. Mas meu pai fica sempre me xingando, falando palavrão e me amaldiçoando. E a pessoa mais importante para mim é a minha mãe. E a minha mãe fala tanta coisa e acaba me amaldiçoando, e você se torna aquilo que você não queria ser. Mas eu sou crente. A pessoa mais importante para mim é Deus. Então eu sou vitorioso. O problema é que você pensa que Deus pensa em você, porque Deus não pensa em você. Nós pensamos que Deus não me ama. Eu escuto isso. Tem pessoas que dizem: Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Aí essa pessoa se torna uma fracassada, porque a pessoa mais importante para ela é Deus, mas ela pensa que Deus não ama ela. Não, a pessoa mais importante para mim é Deus, mas Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu seja pobre, miserável, sofrido, arrebentado. Aí vai ser sempre assim. Você pensa isso, que Deus pensa que você, mas não que Deus pensa. Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar. Não, mas essa luta que eu estou vivendo é porque Deus quer que eu passe, que eu viva, que eu enfrente. Será que é mesmo? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos viver em Deus, consagrar todos os nossos dias para Deus, e Deus vai nos ter um coração sábio, e nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Fica lá de pé, pastor Marcos vai orar por nós, vai abençoar nossas vidas. Eu tenho por certo que a bênção de Deus é sobre nossas vidas, se nós vivemos para a glória